Fala aí galera, estamos de volta hoje para falar um pouquinho sobre a OBM, Olimpíada Brasileira de Matemática, que na minha opinião é uma das Olimpíadas mais legais, uma das Olimpíadas mais organizadas e também uma das Olimpíadas com maior número de participantes de todo o nosso país. Então é bem interessante se preparar para ela porque ela desenvolve muitas coisas que não são só um estudo aprofundado da matemática para aqueles que não vão utilizar isso, aqueles que são mais específicos na física ou na química, mas também o desenvolvimento de um raciocínio bem produtivo. Para aqueles que não sabem nada sobre Olimpíada de Matemática, vou falar alguma coisa agora, mas recomendo também vocês darem uma lida no site, nas abas tanto na esquerda e na direita, como no site posterior que eu vou mostrar para vocês. Ela vai ser dividida em 3 níveis. O 1, que é para aqueles que estão no sexto e sétimos anos. Nível 2, que é para aqueles que estão no oitavo e nonos anos. E nível 3, como é normal, para aqueles que estão no ensino médio. Tem também o nível universitário, mas não vai ser abordado aqui. Além disso, a OBM é dividida em 3 fases. A primeira ocorre normalmente no começo de junho e é uma prova que vai ter 25 questões para aqueles que são do nível 2 e nível 3 e apenas 20 questões para aqueles que são do nível 1. É uma prova objetiva, então é só de assinalar, tranquilinha. Depois nós vamos comentar como estudar e se preparar para ela. Tem também as provas da segunda e terceira fases. A segunda fase, ela vai ser uma parte descritiva e uma parte objetiva, e a terceira fase vai ser completamente descritiva. A terceira fase vai ocorrer em 2 dias para aqueles que são do nível 2 e nível 3 e apenas em um dia para aqueles que são do nível 1. Tranquilo? Depois que vocês tiveram alguma noção de como que funciona, entra aqui no site que eu já mostrei muitas vezes, olimpíadascientificas.com, ou digita no Google Olimpíadas Científicas que tu vai ser direcionado para esse site bem amigável. Vindo aqui em cima e clicando no link da OBM, ou vindo em estudo e se dirigindo para a parte de matemática, tu vai ser direcionado para aqui, ó, que é muitas recomendações bem interessantes, principalmente para aqueles que vão se preparar para as segundas e terceiras fases, como eu vou comentar posteriormente, mas também para a primeira fase é interessante ter algumas noçõezinhas e dar uma lida aqui é bem produtivo. Só para comentar então, uma coisa que muita gente se engana na OBM é isso aqui. Elas pensam que para participar tu tem que avançar na matéria escolar, o que é um mito muito falso. Os problemas não exigem mais conhecimento, mas um raciocínio e muita criatividade, certo? Principalmente na primeira fase, quase não importa em nada tu ter domínio sobre a matemática. Claro, tu tem que saber o que é x e y, tem que saber o que é uma incógnita e uma constante. Tu tem que ter algumas noções básicas sobre desigualdades, saber calcular áreas em circunferências, tem que ter esses conhecimentos mínimos. Pelo menos na OBM, não vou comentar tanto sobre MAP, mas na OBM isso vai ser fundamental em todas as fases. Mas isso não é o principal. Vai ser tudo em uma coisa tão básica que o que vai realmente diferenciar os alunos normais dos bons vai ser o raciocínio e não o tempo de estudo em livros teóricos, certo? Para vocês já terem um domínio, isso vai ficar bem claro. A matemática da Olimpíada é dividida em álgebra, combinatória, geometria e teoria dos números. Álgebra, combinatória e geometria acabam sendo mais abordadas na primeira fase, teoria dos números mais na segunda, também na terceira fase. Tá? Que vocês teriam já que ter algum domínio. Inicialmente acho que eu vou começar de outra forma. Vou mostrar para vocês como que vocês deveriam estudar para a OBM, principalmente. Tu vem aqui, clica em provas e gabaritos da OBM e só fazendo uma ressalva, essa é uma das coisas que mais ajudam os alunos na OBM, que diferencia em relação ao OBF, OBQ, sei lá mais qual. Nenhuma das outras Olimpíadas tem tão detalhadamente, talvez a OBL e algumas poucas, tão detalhadamente todas as provas de tantos anos anteriores com uma resolução bem detalhada, bem aquilo que eles queriam que tu resolvesse na hora da prova. Então isso ajuda muito para te resolver. Selecionando aí qualquer primeiro nível, dependendo de como que tu tá, né?
Clica e aí tu vai ter a prova. A duração da prova, normalmente é essa que vocês veem aí em cima, nas provas anteriores. E aqui tu vai começar a estudar. Pelo menos pros estados que eu estou citando aqui, que são os que tem em cima na prova da OBM. Eu não vou citar dos outros, dos mais específicos, por exemplo, para o Rio de Janeiro, para o São Paulo, porque fica uma coisa muito regionalista, não tem como abordar num vídeo que está sendo para um estudo mais geral. Para aqueles que participam desses estados, então, tu tem que fazer provas anteriores. Ponto. É basicamente esse o estudo que tu vai ter para a primeira fase. Não adianta ficar pegando 500 livros e lendo, não adianta ficar vendo 500 vídeos de matemática. Isso tu pode fazer também, depois eu vou dar recomendações, mas o fundamental é tu fazer provas anteriores. Muitas provas anteriores e com tempo, certo? Primeira coisa que tu vai descobrir quando tu faz provas anteriores é que a OBM vai dividir tanto a primeira, a segunda e a terceira fases em ordem de dificuldade. Pelo menos eles tentam. A primeira questão, a segunda questão e a terceira questão, elas vão ser lógica. Tu não vai ter quase nenhuma dificuldade em responder elas se tu parar e pensar. Tu vai notar que tu não vai ter que fazer muito cálculo para isso. Mas claro, as questões vão dificultando ao longo. Como vocês podem notar aqui, já começa um pouco de álgebra mais pura. Tu tem que ter algum domínio para te conseguir encontrar nessa questão específica o maior valor dessa expressão. Tu vai ter que ter algum domínio de desigualdades, algum domínio pelo menos de resolução de equações para solucionar, e isso vai se aprofundando. Como aqui tu pode ter uma notação de ângulos, tem que saber o que é isso, tranquilo? Coisas básicas devem ser dominadas na parte teórica. E o finzinho, as últimas 5 questões, normalmente é o que mais complica a vida dos estudantes em todos os níveis. Mas claro, depois de fazer várias provas anteriores com o tempo, tu se acostuma. Acredita em mim, no começo parece impossível, mas depois tu se acostuma com o estilo das questões da OBM. E principalmente depois que tu estuda para as outras fases, a primeira fase fica natural, basicamente, tá? Antes de eu continuar, é só interessante para, enquanto tu estiver fazendo provas anteriores, tu saber qual que é o nível de acertos que tu tem que ter. Vai ser em torno de 9 questões para o nível 1 e 11 ou 12 questões para o nível 2, nível 3. Tranquilo? É basicamente essa o número de acertos que tu tem que ter na prova oficial. Depois que tu estudou, então, várias provas anteriores, várias, eu digo 5, 6, 7, se tu tiver tempo, estuda todas, principalmente essas mais recentes, que são mais a ver com o que vai cair no teu ano. Depois que tu fez isso, tem outras fontes, que se tu tiver tempo, começa a estudar desde agora. Quais que são elas? Voltando então aqui, indo lá para o finzinho, ó. Aqui ele vai te citar, no site da Olimpíada Científica, que nós estávamos olhando anteriormente, ele vai te citar vários links, tanto da OBMAP, né, que pode ser utilizado para a OBM, como de sites que são mais individuais, não tem nada a ver com a OBM, mas que ainda assim auxiliam na preparação. As revistas da Eureka, elas vão ser utilizadas principalmente para as próximas fases, e esse site aqui, se tu já quiser começar estudando para a primeira fase por ele, não vai ser tão produtivo para a primeira fase em si, mas vai ser fundamental para as outras fases que estão por vir. É o site do POT, tá? Polos Olímpicos de Treinamento Intensivo. A maioria das pessoas não tem possibilidade de ir para esse local, que seriam salas de aula onde vai ter aulas regulares específicas para OBM, para OBM, para OBMAP, tá? E nas quais eles vão tentar te preparar também para Olimpíadas Internacionais. Se tu não pode ir, entretanto, eles disponibilizam no site, basta clicar aqui. O site é bem ilustrativo, tu vai conseguir encontrar. Ele vai te mostrar o material didático, que eu recomendo para a primeira fase, é interessante dar uma lida. Além disso, vários vídeos de aulas explicativas para não ficar uma coisa tão maçante, é bem legalzinho, só que acaba tendo um aprofundamento superior ao da primeira fase da OBM. Mas claro, para aquele aluno dedicado, quanto mais conteúdo, melhor. Aqui tem alguns livros que eu tentei ler, mas eu não achei nenhum deles muito interessante. Se quiser dar uma olhada por si, tirar a experiência, à vontade. E de conteúdo mesmo, isso aqui que é mais para as outras fases, mais para as segundas, terceiras fases, é interessante ter alguns domínios básicos, como por exemplo,
Desigualdade das médias. É sempre interessante ter alguma noção para poder resolver questões de desigualdade. Geometria. É interessante saber. Arrastão de ângulos, nem tanto. Lei dos senos, essas coisas bem básicas da trigonometria podem te ajudar. Além disso, Seva, Menelaus, triângulos, quadriláteros inscritíveis podem vir a te auxiliar, mas não vai ficar se dedicando a conjugados isogonais, simedianas, números complexos na resolução de geometria projetiva. São coisas que não vão ser produtivas nem para a primeira e improvável que para as segundas fases. Talvez para a terceira e com certeza para a seletiva e para a quarta. É interessante ter uma noção do que são grafos, teoria da casa dos pombos aqui, o princípio da casa dos pombos. É produtivo saber o que são invariantes, mas não o nome disso. Tu tem que saber como resolver através disso. Tem que saber utilizar, por exemplo, invariantes para a resolução de sistemas. E é por isso que eu recomendo imensamente, como ele fala aqui embaixo, ó, tu vir nos... Deixa eu ver se eu encontro, além do site do POT ali, tu vir no site do Conesul. Ele cita aqui em algum local, aqui, ó, treinamento do Conesul. Não se aprofunda, vai naquele... Deixa eu clicar aqui. Vai na parte mais básica do treinamento do Conesul. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui seriam os materiais de treinamento, que aprofunda um pouco mais. Mas aí tem uma coisa que é pré-Conesul. E isso que acaba sendo mais interessante, ter uma noção dessas resoluções na questão de invariantes, paridade, combinatória. É bem produtivo. Tranquilo, galera? Além disso, deixa eu ver o que mais que eu poderia deixar para vocês estudarem para essa primeira fase. Depois que vocês conseguiram concluir a resolução das questões, conseguiram se preparar, alguns livros que eu poderia recomendar para vocês, tá? O livro do... Se tu vir aqui no site da Bestseller, não quero fazer propaganda, mas eu acho um site muito bom, Bestseller. Ele vai ter diversos materiais, tanto para preparação olímpica, quanto para preparação para os vestibulares mais concorridos do nosso país. Fechar essas abinhas aqui que sempre incomodam. Tu vai ter diversos livros como o Tópicos de Matemática, certo? Que ele, por mais que seja um pouco fraco, prepara, te dá uma noção em teoria dos números e é bem interessante para ter uma base. Tópicos de Matemática. Alguns outros livros, como por exemplo o livro do Litsky, certo? Da Mir Moscou. É um livro bem interessante, se tu for pesquisar princípios de matemática. Dá uma olhada aqui nos livros do Aref, se tu quiser dar uma olhada nos livros do... Como é que é o nome? IESE. Tu vai achar coisas interessantes, mas é só tu sempre ter uma noção que depois de ter resolvido isso, tu vai poder fazer essas outras atividades. Tu não vai fazer livros antes de resolver provas anteriores. Isso é fundamental. Os livros é o posterior, é o que vai te dar o complemento e te garantir gabaritar a prova ou coisas do gênero. Tranquilo? Claro, tu pode pesquisar mais coisas por ti só, vai dando uma estudada, uma preparada. Com certeza tu vai ter um resultado bem interessante e vai ser aprovado para a segunda fase. Vejo vocês daqui a pouco então na preparação para a segunda fase, galera. Até a próxima!